Vamos lá, unidade 2. Na unidade 1 nós vimos a avaliação. Agora vamos começar a entrar no universo das doenças, das lesões, né? E a primeira, como nós começamos pelo sistema ósseo, né? Vamos começar pelas fraturas, né? Fratura é uma descontinuidade do osso, né? O osso, ele sofre lesão, e as denominações que nós vamos dar para as lesões ósseas são as fraturas. As fraturas, elas acontecem de duas formas. Uma delas é o trauma direto, que é a mais comum, né? Que é onde você sofre uma pressão, uma sobrecarga, e ela pode ser de forma indireta, onde você mesmo faz o mecanismo de lesão, né? Um movimento rotacional, você virou um pé, torceu um joelho, ou até mesmo de forma indireta com a sobrecarga que você faz de atividade física. Com isso você provoca pequenas fraturas ósseas, né? A atividade física de alto rendimento, por exemplo, para aquelas pessoas que são atletas, né, de alto rendimento, elas não são saudáveis, né? A estrutura física não suporta o nível de estresse que eles colocam o corpo. E aí, quando chega numa determinada fase da vida, você percebe que as articulações, os ligamentos, os tendões estão sobrecarregados. A fratura, ela pode ser classificada como completa, incompleta, quando houve um deslocamento dos dois pontos dos ossos, né, que foram atingidos. Ela pode ser por um movimento rotacional, né, você rodou a perna, você rodou o braço, né. Pode acontecer por fadiga, por estresse, e também pode vir em decorrência de uma patologia, uma lesão, né, doenças que tiram a densidade óssea, né, como a osteoporose tira a densidade de cálcio daquele osso, e ele fica frágil, então ele fica sujeito a um movimento rotacional, a uma fratura, né? Ela pode ser classificada como uma fratura fechada ou aberta. Fechada é aquela que não há exposição do osso, o osso está ainda recoberto pelo tecido. Já uma fratura exposta, ou uma fratura aberta, onde você tem o osso colocado em contato com o meio ambiente. E essas aí, elas requerem um tratamento diferenciado por conta da infecção. Com base no processo de recuperação, de consolidação de uma fratura, é importante você saber que a fratura ela pode ser primária ou secundária. O que seria uma fratura primária? Fratura primária é aquela fratura em ossos chatos, largos, irregulares. São aquelas fraturas que você não vai observar calo ósseo. Já as fraturas secundárias, essas sim, elas são secundárias à formação do calo ósseo. Ou seja, para que ela possa ocorrer, para que possa ter a consolidação, obrigatoriamente tem que ter o calo ósseo. E isso é importante, porque você vai olhar uma imagem, e é um osso longo. Vamos tomar como base o fêmur, que é o osso da coxa. Você olhou o local da fratura e não tem evolução do calo ósseo. Se não tem evolução do calo ósseo, essa fratura está com problema. Ela não vai se consolidar nunca. E aí você precisa fazer uma outra avaliação, né? Aí você precisa verificar se não existe uma infecção, se não tem uma outra condição que está atrapalhando o processo de regeneração óssea. Então, se é obrigado a ter o calo ósseo e ela não apresenta, aí o problema vai ser de dentro para fora, né? Então teria que avaliar a estrutura óssea.
Quando se tem uma fratura, o osso ele vai reconectar, ele vai precisar ser reconectado, ser aproximado junto, os dois lados pelo médico, e ali começa-se um processo de consolidação. Esse processo ele termina anos depois da lesão, porque a reabsorção óssea ela pode levar muito tempo até concluir todo o processo. As fraturas, elas são tratadas de diversas formas. Depende do local que ocorreu a fratura, né? E como nós vamos realinhar aqueles ossos. Nós podemos usar o que a gente chama de placa de compressão, que é uma placa que alinha os dois segmentos e é fixada por parafuso. Nós podemos usar o que nós chamamos de haste intramedular. Ela é colocada por dentro da medula óssea, só pode ser aplicada em ossos longos. E essa haste, ela vem sendo fixada com parafusos de interferência. E esses parafusos ajudam a estabilizar a fratura ou os pontos ósseos. Nós podemos fazer essa correção com pinos e fios, né? Um pino, né, chamado fio de Kirchner, né? Ele é um pino, ele é duro, é como um prego, mas é classificado como um fio, né? Fio de Kirchner. Ele é muito usado em fixação de fraturas de falange, dos dedos da mão, do pé e da patela, né? Quando se tem fraturas de patela. Dependendo da lesão, nós podemos usar fixações externas, né? A fixação externa, ela tem vantagens e tem desvantagens em relação à fixação com a placa, né? Primeiro, não precisa cortar, né, o tecido para se colocar a placa de compressão. A fixação externa, ela é menos agressiva do que a fixação interna. Ela dá para você observar ali a evolução através da própria pele, do próprio tecido, né? E se tem alguma infecção ou não, vai dar para ser acompanhado. Já pela fixação interna, né? Se tiver infecção, você precisa tomar outras providências para descobrir. A melhor fixação e a mais difícil é a fixação por Ilizarov, né? Que é aquela fixação que ela é também tida como uma fixação circular e ela dá uma estabilidade muito boa nesse processo de recuperação. É a melhor, mas não sempre é a mais fácil de ser colocada. Somente as pessoas especializadas podem trabalhar nesse segmento. As alterações estruturais, por exemplo, né? Nós podemos ter o osso que vai apresentar diminuição da sua densidade óssea, e o exame mais preciso para isso aí é a densitometria óssea. Nós vamos avaliar quanto cálcio e fósforo está sendo depositado naquele osso. Se ele tiver com pouco retorno desse cálcio para o osso, ele vai entrar no que a gente chama de osteopenia. Osteopenia é a carência hormonal para que o cálcio volte ao osso. Se não for feito nada, a osteopenia evolui para osteoporose. A osteoporose aí, sim, já vai ser uma lesão grave e que pode ter consequências a queda, a fratura daquele osso, né? Então, o ideal é que a pessoa, numa certa idade, comece a fazer um acompanhamento, principalmente as mulheres, durante esse processo de perda óssea que leva à osteoporose. O osso, o tecido ósseo, ele também é cercado de problemas tumorais, né?
E o mais difícil, né, o tumor no osso é aquele que tem mais dificuldade de se tratar pelo acesso da quimioterapia àquela região. Então nós vamos ter aí vários osteomas, que são aqueles crescimentos, aquela massa de crescimento diferenciado, não é um tecido normal, um tecido ósseo, ele é diferente na sua consistência, e esses tumores eles tendem a se alastrar para outras áreas, né? Então fazendo as famosas metástases. É raro a evolução não ser tão destrutiva quanto em outros tipos de câncer. Então, o câncer ósseo acaba tendo um agravante e um índice de mortalidade muito grande. Os tipos mais comuns, né, são os osteomas e os osteoides, né, que são elementos do osso, além do osteoblastoma, que vem na coluna vertebral, né, um tipo de tumor que ele tem predileção pela coluna vertebral. No tumor, nós vamos ter aí o crescimento exagerado de massa, o que pode levar a ter formações ou deformidades bem significativas, né? Algumas estruturas ósseas, elas tomam proporções muito grandes acima do normal. Esse tipo de alteração pode estar presente em vários ossos do corpo, mas ossos longos têm uma predileção a mais em ter esse tipo de tumor. O osteosarcoma é um tumor maligno, né, que tem uma incidência muito grande e ele tem como um fator genético o que mais leva a pessoa a desenvolver esse tipo de câncer. Então você já veio com essa, entre aspas, mutação genética, que vai fazer você ter o osteosarcoma em um determinado momento, e o tratamento vai ser dentro do padrão de outros tipos de tumor ósseo. O mieloma múltiplo, ele é um tipo maligno de tumor altamente letal, né, porque ele se espalha rapidamente, tem sua origem a partir da medula óssea e sua incidência maior é no adulto. E aí vamos para as lesões naturais que a gente vai desenvolver. Uma delas é a osteoartrose. O que é a osteoartrose? A osteoartrose é uma degeneração da cartilagem, onde você vai perder a camada hialina da cartilagem e vai deixar exposto o osso subcondral, que vai gerar muita dor e muito desconforto, né? Normalmente a osteoartrose ela está relacionada à sobrecarga, atividades em excesso, né? Ou sobrepeso também, né? Pessoas que aumentaram muito o peso. Ela é muito comum nas articulações dos membros inferiores, é a principal lesão que leva a se colocar uma prótese, tanto no joelho quanto no quadril, é a osteoartrose. E o ácido hialurônico é uma alternativa a essa sobrecarga e é aplicado no joelho através de uma infiltração, né, no cotovelo, joelho, através de infiltração. Vamos partir para as lesões de entorse e luxação. As entorses, elas são a sobrecarga de uma articulação no seu limite de congruência de contato osso com osso. As entorses, elas podem estar avaliadas em leve, moderado e grave, ou leve e grau 1, moderado e grau 2, grave e grau 3. Então, dependendo do nível que você
foi acometido, o tratamento é cirúrgico, né? Não tem como reverter o quadro. Algumas doenças que acometem os músculos e os tendões, elas estão relacionadas muito mais à sobrecarga, né, de atividade do que propriamente dito de um trauma, né? Então vamos conhecer um pouco dessas lesões, né? Vamos falar sobre as tendinopatias, né? Os tendões são aquelas estruturas que conectam o músculo ao osso. Então os tendões, eles têm a habilidade de armazenar uma energia elástica, e quando é sobrecarregado, essa energia pode ser insuficiente e você tem uma ruptura, né? Uma lesão daquelas fibras ou do feixe todo. Os ligamentos, eles não são elásticos, né? Mas os tendões dos músculos, sim, esses sim são elásticos, né? Então, nós podemos ter, quando ocorre uma inflamação ou uma lesão no tendão, nós podemos ter uma ruptura parcial daquele tendão ou pode ter a ruptura total daquele tendão, né? Mesmo a ruptura parcial ou a ruptura total, o indicativo seria a reconstrução desse tendão, seria cirurgia mesmo, né? Algumas das lesões que acometem as partes músculo-esqueléticas, elas vêm do esporte, né? Principalmente dos esportes de contato, né? Você pode ter os dois tipos de lesão, as lesões de trauma direto e as lesões de trauma indireto, ou de fatores indiretos. Os traumas por lesões diretas, nós vamos ter a contusão, a luxação, a subluxação e as fraturas. E as de forma indireta, o estiramento, a distensão, a contratura muscular, as tendinite, tendinoses, tendinossinovite, entesite, a sinovite, miosite e as bursites. Quando se fala de lesões por trauma direto, né, você imagine uma alta energia sendo aplicada, o seu corpo aplicando uma alta energia a uma outra região que não vai absorver, vai retornar para você. Então isso acontece muito em lutas, em esportes de contato, né, onde o paciente vai ser submetido a uma alta energia, né? Olha só o resultado de um impacto de alta energia contra a calota craniana, aí no caso dessa imagem desse lutador de MMA. Aqui nós conseguimos ver ou imaginar uma fratura também em decorrência desse trauma, dessa energia liberada de forma desproporcional. Muito bem, pessoal, até a nossa próxima unidade. Obrigado.